Olá, estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Hoje chegamos ao capítulo 7 de Gênesis, o capítulo do dilúvio. E para destacar alguns pontos, eu queria colocar algumas ideias técnicas sobre a leitura da Palavra de Deus. E uma dessas você vai perceber nesse capítulo claramente, que é o primeiro ponto de destaque de hoje, que é a questão das repetições. Na época bíblica, como a escrita não era amplamente difundida, a maioria das histórias eram contadas de forma oral. E para que essas histórias ficassem gravadas na mente das pessoas, eles se utilizavam de muitas repetições como uma forma de enfatizar o conteúdo. Então, se algo você perceber na Bíblia que está sendo repetido várias vezes, tenha certeza de que esse assunto é muito importante. Então, nesse capítulo, busque reparar as várias repetições de uma mesma ideia. Por exemplo, nesse capítulo, no capítulo anterior e no posterior, várias vezes é citado a lista de animais que entraram na arca, como animais. Por exemplo, no versículo 14. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. E aí, novamente, no verso 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas, os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Você percebe ao longo desse capítulo várias repetições de alguns conceitos. Então, eu sugiro você dar esse destaque e perceber as ideias que vão se repetindo e vão fixando na memória. O segundo ponto de destaque que eu colocaria para vocês é com relação a uma situação que hoje em dia muitas pessoas acabam desconsiderando, mas que a Bíblia aponta como uma forma de classificar os animais. Repare no versículo 2 que o autor da Bíblia escreve: de todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. E no verso 8 também repete esse mesmo conceito de animais puros e impuros, ou, conforme outra tradução, animais limpos e imundos. Mas de onde vem essa classificação que a Bíblia vem trazendo? O eco que esse texto reflete no capítulo 11 de Levítico. Lá, nesse capítulo, há uma lista de animais limpos e imundos, ou puros e impuros, dependendo da tradução, como aqueles animais que as pessoas poderiam comer ou não. Dê uma olhada depois nesse capítulo, mas só queria trazer esse destaque que aparece aqui no capítulo 7 de Gênesis também. E o terceiro e último ponto que gostaria de destacar na leitura de hoje é com relação ao próprio dilúvio. Está a partir do versículo 17. E é interessante na leitura desses versículos, do 17 até o versículo 20, que aparece um outro ponto técnico que o autor da Bíblia usa, que é com relação à repetição, mas uma repetição de forma ampliada. Um conceito é repetido e acrescentado alguma outra coisa, que é repetida e acrescentada outra, de forma que vá se completando um todo. E vá havendo também um acréscimo de intensidade. Então repare nesses versículos de leitura que as águas predominaram por toda a terra.
Então, aquilo que muitas pessoas, ao ler esse relato, pensam, não, isso foi apenas uma inundação local, o texto certamente não diz dessa forma. O texto claramente diz que toda a terra foi coberta por água. Agradeço você por estar acompanhando essas pequenas dicas na leitura da Bíblia. E se gostou, compartilhe para outras pessoas. Vamos fazer essa corrente do bem de estudo da Palavra de Deus para que mais e mais pessoas possam aprender da Palavra.